Presta bastante atenção nesse relato aqui. Isaías capítulo 14, olha o que diz o versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o mesmo relato da mesma situação, só que agora em Ezequiel capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Eu acabei de ler para você o relato, o motivo da queda de Lúcifer, da queda do popular Lúcifer de Satanás. Nós sabemos que hoje ele é o inimigo de nossas almas. Satanás é o principal inimigo do povo de Deus, mas um dia ele foi o querubim ungido da guarda. Eu vou colocar aí na tela para você o versículo 16 do capítulo 28 de Ezequiel. Você está lendo aí, dizendo assim, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Nós estamos aqui lendo um relato, nós estamos lendo o relato do primeiro ministério paralelo que Satanás tentou criar. Você sabia que a rebelião de Satanás, a rebelião do querubim ungido da guarda, foi o primeiro ministério paralelo que ele tentou criar. Ele chegou a criar esse ministério paralelo, tanto é que ele consegue convencer 1/3 da parte dos anjos de Deus, 1/3 daqueles que serviam ao Senhor nos céus de Deus. O texto que você está lendo está dizendo o quê? Na multiplicação do teu comércio. Multiplicação do comércio está falando o quê? No teu convencimento, na persuasão das tuas palavras. Essa palavra aí, comércio, tem a ver com comércio mesmo, com venda e com compra de algo. Ele conseguiu vender uma ideia, convencendo a 1/3 parte dos anjos do céu, porque antes de tentar tomar o trono de Deus, esse era o plano dele, ele criou um ministério paralelo. Satanás, na rebelião, foi o primeiro que tentou criar um ministério paralelo. Só que o único problema é que ele queria estar no lugar, ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente. E você conhece toda essa história da queda do querubim. O que eu estou falando, queridos? Nós vamos ver em nossa caminhada cristã várias situações de pessoas que não querem passar pelo processo de crescimento no ministério e elas acabam criando ministérios paralelos, trazendo confusão para o corpo de Cristo. Você vai ver em algumas situações, você vai ouvir alguns relatos de pastores que chegam de outras igrejas e tentam criar ali um grupo paralelo dentro de uma igreja que já tem uma liderança estabelecida. Você vai ver dentro do ministério pessoas que são líderes de louvores, pessoas que fazem parte da liderança de um grupo de oração, da liderança de uma casa de recuperação, de uma liderança de um ministério específico que vê ali uma outra pessoa que está chegando agora no ministério, criando um ministério paralelo. Nós estamos em uma série de vídeos falando a respeito desse ministério paralelo, que é um ministério inspirado por Satanás, que vem com uma cara de boa intenção, que vem com um discurso de que está somando, mas na realidade é um ministério que foi estabelecido, que está sendo estabelecido por uma liderança que não seguiu a ordem e decência, não começou servindo aquele ministério e já quer chegar com um ministério paralelo como liderança. Deus, ele não forja os seus servos, já constituindo esses servos na liderança.
Se você quiser provar se você realmente é um líder estabelecido por Deus, olhe para dentro do seu coração e veja se antes de você chegar à liderança, você serviu aquela igreja, se você serviu aquele ministério. Deus, ele coloca na liderança de ministérios, ele coloca na liderança de congregações aqueles que galgaram esse crescimento espiritual, esse crescimento ministerial, servindo a igreja de Cristo, servindo aquele ministério específico desde o início. Eu não estou dizendo que você tem que, para ser líder, você tem que fundar uma igreja ou fundar um ministério. Mas para ser líder de uma igreja, para ser líder de um ministério, você tem que ter histórico de servir aquele ministério, aquela obra específica ou aquela igreja. Se você está chegando em uma igreja, mesmo tendo muita experiência, saiba que antes de você assumir a liderança, você precisa aprender a servir os seus irmãos. É muito importante compreender que o nosso Deus é um Deus que respeita a ordem, é um Deus que respeita a decência. O nosso Deus, ele ama os servos que têm perseverança, que têm paciência para crescer degrau em degrau, galgando ministérios, crescendo espiritualmente, porque o nosso Deus é um Deus de processos. Deus não vai te estabelecer e te colocar diretamente na liderança de um ministério. Ainda que você seja um fenômeno, ainda que você seja uma pessoa que foi lançada no ministério em tempo recorde, saiba que Deus, ele prepara o caráter de seus ministros, de seus líderes, respeitando processos. E hoje nós estamos dando sequência à série de vídeos a respeito de Absalão e o espírito maligno que cria um ministério paralelo. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você pause esse vídeo, assista aos vídeos anteriores, porque é importantíssimo você compreender os acontecimentos que eu citei nos vídeos anteriores para ter uma compreensão melhor de tudo que eu vou falar aqui. Esse é o vídeo número 3 da série Absalão e o Ministério Paralelo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nos vídeos anteriores, eu expliquei em detalhes os acontecimentos que ocorreram na relação de Davi com seu filho Absalão. Lá, nos vídeos anteriores, eu falei sobre o significado do nome de Absalão. Absalão, o nome Absalão é a junção de duas palavras, a palavra Abba e a palavra Shalom. Abba significa pai e Shalom significa paz. Abba Shalom, Absalão ou Absalão, que é a tradução em português, que significa o pai da paz. E, ironicamente, o pai da paz, com sua persuasão, com todo o seu charme, com toda a sua boa aparência, com seu discurso de uma aparente paz, ele ganha os corações das pessoas, criando um reinado paralelo para, aos pouquinhos, tentar tomar o reinado de seu pai Davi. E nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos o Absalão ou para não sermos os agentes que estão criando ministérios paralelos. Nós precisamos tomar muito cuidado se nós somos líderes, se nós estamos na direção, na liderança de algum ministério, para que identifiquemos aqueles que estão chegando no ministério e criando grupos ou ministérios paralelos. Eu expliquei nos vídeos anteriores, basicamente, um ministério paralelo é uma pessoa ou é um grupo de pessoas que criam um ministério parecido com o nosso, um ministério ou uma igreja dentro de uma igreja, para tentar ser uma liderança que não foi estabelecida, respeitando toda a hierarquia, servindo a igreja, servindo seus líderes, mas já quer chegar estabelecendo o ministério sendo líder. E o nosso Deus, como eu falei no início do vídeo, como eu falei em vídeos anteriores, o nosso Deus é um Deus que respeita processos, porque usando esses processos, ele trabalha o nosso caráter e trabalha o nosso crescimento espiritual. Agora, vai lá comigo em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler rapidamente, de novo, os versículos 6 e o versículo 7, que diz assim: Desta maneira, fazia Absalão todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Olha só o paralelo com a multiplicação do comércio.
Absalão, ele ganhava os corações das pessoas que iam consultar o rei verdadeiro, o rei legítimo Davi. Absalão ganhava os corações das pessoas com uma persuasão, com palavras. Olha o versículo 7. Ao cabo de 4 anos, olha só, paciência. Absalão, ele teve paciência, ele ficou 4 anos trabalhando, falando com as pessoas, convencendo as pessoas na possibilidade de ele ser o rei, dele ser o líder daquela nação. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Nos vídeos anteriores, eu falei tudo o que Absalão faz na sequência. Ele reúne um grupo de pessoas, ele reúne um grupo de homens, ele começa a criar um exército paralelo, e ali, o plano de Absalão, filho de Davi, era tomar o trono de seu pai, criando um reinado paralelo, e ele começa a tratar com o povo de Israel como se ele fosse líder daquela nação, como se ele fosse líder de Israel. Só que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou e pecou muito em relação ao trato e à criação de seus filhos. Nós sabemos que muitos dos acontecimentos que ocorreram na vida de Davi e ali no relacionamento dele com os filhos, nós sabemos que muitas dessas coisas foram consequências dos pecados de Davi, e justamente nós vamos ver o profeta Natã dizendo que por causa do pecado de Davi com Batseba, a espada jamais sairia da casa de Davi. E Davi colheu ali as consequências de seus pecados, mas não é porque a nossa liderança erra, não é porque a nossa liderança peca, porque os nossos líderes são fracos, são falhos. Nós vamos ver várias fraquezas nas nossas lideranças, nos nossos pastores, nos nossos líderes de louvores, mas não é porque os nossos líderes são fracos e falhos que nos dá o direito de criar um ministério paralelo e tentar usurpar a liderança sem respeitar o processo. Quando nós formos lançados, o nosso Deus criará situações e naturalmente nós seremos inseridos em nosso chamado, em nosso ministério. Não podemos, por causa das falhas de nossos líderes, criar ministérios paralelos. Agora vai lá comigo, ainda em 2 Samuel, no capítulo 15, vai lá comigo nos versículos 13 e 14. Que diz assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens, que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Nós estamos vendo aqui uma situação, os mensageiros vindo a Davi dizendo: olha, o povo de Israel está aceitando que o povo de Israel está aceitando Absalão como rei dessa nação. Davi, ele conseguiu conquistar os corações e convenceu as pessoas que ele é o rei de Israel e não você, Davi. Queridos, aqueles que criam ministérios paralelos em determinados momentos vão conquistar os corações de muitas pessoas e às vezes conquista os corações até de pessoas experientes. Se você é um servo do Senhor e está vendo um ministério paralelo sendo criado, ou de uma pessoa nova, de um pastor novo, ou de um líder novo que está chegando na igreja, que está chegando na congregação, ou às vezes é até uma pessoa que tem muito tempo naquela igreja, muito tempo naquela congregação, mas não servia aquele ministério, não servia a igreja respeitando os processos, saiba que ali tem um ministério paralelo. Satanás inspira pessoas dentro do nosso grupo, dentro do nosso ministério, dentro da nossa nação, para que essas pessoas, com soberbas em seus corações, para criarem ministérios paralelos. Absalão deveria esperar o tempo, porque ele era um dos príncipes, ele era um dos filhos de Davi. Certamente, se ele não fosse rei, estaria ali galgando altos cargos no reinado de Davi, mas ele decidiu que seria o novo rei de Israel, aproveitando uma falha e uma fraqueza de seu pai, Davi. Você conhece bem a história do incesto de Aminon e de Tamar. Você conhece bem a história sabendo que em determinados momentos Absalão parecia até que ele tinha razão, parecia até que o motivo de Absalão era um motivo legítimo, e nós vamos ver aqueles que criam ministérios paralelos dando justificativas que até parecem legítimas, apontando erros e falhas que existem, mas isso não nos dá o direito de criar uma rebelião silenciosa que vem através do ministério paralelo. O versículo que você está vendo aí na tela é o versículo 14, e nos mostra que Davi, ele dá ordem aos seus homens, os homens que eram fiéis a Davi, dizendo: olha, não é tempo de embate, fujamos, porque não venceremos a Absalão. Presta atenção aqui, queridos. Se você está diante de um ministério paralelo e você é um líder, saiba que o embate direto
não é a melhor estratégia. O que Deus tem para aqueles que têm um ministério legítimo é vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Porque muitas vezes Deus vai usar essas pessoas que estão com essa visão deturpada, essas pessoas que criam ministérios paralelos, para confrontar e para trabalhar o caráter de quem tem o ministério legítimo. Se você se encontra afrontado por um ministério paralelo, saiba que Deus, ele está querendo te levar para um nível espiritual mais elevado. E nós vamos ver oposições dentro da nossa igreja, dentro dos ministérios, e nós vamos ver oposições em todos os lugares que nós formos líderes levantados por Deus. A melhor estratégia para confrontar o ministério paralelo não é o embate direto. A nossa luta não é contra carne e sangue. E, queridos, Davi vivia na época da lei, mas ele entendia bem que o embate era um embate espiritual. Você vai ver na sequência Davi buscando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, porque o embate direto, ele vai trazer prejuízos para o seu ministério e vai trazer prejuízos para muitas pessoas que fazem parte, às vezes até inocentemente, do ministério paralelo. Existem muitas pessoas que são inocentes, que estão ali no ministério paralelo, pensando que aquela liderança é uma liderança legítima. Você vai ver no decorrer desse confronto de Davi com Absalão, que muitos aderiram o reinado de Absalão de uma maneira inocente. E se você retroceder um pouquinho no versículo 11, você vai ver que o texto diz que muitos seguiam Absalão na sua simplicidade, mas não sabiam o que ocorria naquele negócio. Então, o embate direto contra aqueles que criam ministérios paralelos não é a melhor estratégia. Agora, a estratégia correta é justamente o que Davi faz em 2 Samuel, no capítulo 15, dos versículos 24 ao 29. Presta atenção aqui, qual é a atitude de Davi para essa situação. Versículo 24 diz: Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se acharei graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Quando nós estamos em um embate contra aqueles que se levantam com um ministério paralelo, nós precisamos pensar no bem daqueles que estão sob a liderança de ambos os ministérios e nós precisamos pensar na ordem e decência do culto ao Senhor. Os nossos embates com ministérios paralelos não pode parar o culto, não pode parar a obra de Deus, porque a obra de Deus, o culto ao Senhor é mais importante do que todas as coisas. Esses dois versículos que eu acabei de ler para você é Davi falando com a liderança espiritual, com o sacerdote, com o profeta da época dele, dizendo: olha, conduzam a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, para o lugar correto. Deixa a arca do Senhor no lugar em que Deus mandou deixar essa arca. A presença de Deus precisa ficar no lugar estabelecido pelo próprio Deus. E se assim Deus permitir, eu voltarei para o reinado aqui em Jerusalém e eu estarei como rei, louvando ao Senhor, mas a arca de Deus tem que ficar no lugar que Deus a estabeleceu. O ministério paralelo não pode interromper o seu culto ao Senhor. Porque quando você que tem um ministério legítimo sabe que Deus te ergueu, sabe que Deus te estabeleceu nesse ministério, quando você considera o que é importante para Deus, Deus considerará o que é importante em seu ministério. E geralmente, aqueles que vêm tentando usurpar liderança, criando um ministério paralelo, não estão preocupados com a ordem e decência do ministério, com a ordem e decência e o crescimento dos dons ministeriais, não estão preocupados com a ordem do culto. Eles querem apenas fazer volume e mostrar que estão trabalhando para homens. Geralmente, quem cria reinado, ministérios paralelos, estão mais preocupados em galgar posições diante dos homens do que estar mostrando essa obra, esse trabalho para Deus. Davi, ele sabe que não pode ir para um embate direto, e ele sai ali do cenário, ele sai dos holofotes, dos olhos das pessoas, mas
ele não interrompe e ele não quebra o culto a Deus. O seu culto a Deus, se você tem um ministério legítimo, o seu culto a Deus não pode parar. Olha o versículo 26. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Davi continua falando com o profeta Abiatar, continua falando com o sacerdote Zadok, ele continua falando com a liderança espiritual de Israel, dizendo, olha, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Se eu tiver que perder esse reinado para o meu filho Absalão, que assim seja. Entregue o seu ministério nas mãos do Senhor e coloque esse ministério em oração. Olha o versículo 27. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote. Ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Nós estamos vendo aqui mais uma vez Davi se importando com a liderança eclesiástica para que o culto ao Senhor não fosse interrompido. Você não pode agir contra um ministério paralelo, atrapalhando o culto ao Senhor. Se o ministério paralelo é um ministério que está trazendo divisão na sua igreja, no seu ministério, você precisa ter uma atitude espiritual e se separar dos olhos, sair dos olhos das pessoas, sair diante dos holofotes dos olhos das pessoas e se colocar diante do Deus que resolve todas as coisas. Davi está colocando tudo diante do Senhor, está colocando tudo nas mãos do Senhor, porque aquela batalha, ele sabia que não era uma batalha física. Absalão queria criar um confronto físico, uma batalha física, mas Davi sabia que era uma batalha espiritual. Olha o versículo 28. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Vales dos desertos eram aquelas valas, aqueles poços ou aqueles buracos que eram criados no deserto para que o inimigo de longe não pudesse ver um exército ou um grupo de pessoas ali no meio do deserto. Davi, ele estava dizendo, olha, eu vou me isolar, vou sair diante dos olhos de Absalão e de toda a nação de Israel. Por quê, queridos? Era uma estratégia para se esconder daquele confronto direto e era também uma estratégia para buscar a direção de Deus. Versículo 29. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Mais uma vez, os líderes religiosos da época do rei Davi, eles estavam preservando o culto ao Senhor, seguindo a palavra de Deus. A arca da aliança deveria permanecer em Jerusalém, porque era o local do culto ao Senhor, e o culto não poderia ser interrompido, o culto não poderia ser prejudicado. Por mais dificuldades que você tenha tido em seu ministério, por mais dificuldades que você tenha nesse ministério legítimo que o Senhor te levantou, saiba que você não pode interromper o seu culto ao Senhor e nem prejudicar o culto das pessoas que estão sob a sua liderança. Saiba que Deus, ele vai honrar aquele que coloca diante dele os confrontos diante desse ministério paralelo inspirado pelo espírito maligno. A melhor estratégia não é um confronto direto. A melhor estratégia, a estratégia que o Senhor tem para a sua vida, saiba que é buscar a presença de Deus e colocar diante do Senhor esse ministério paralelo que está se infiltrando de maneira sutil para tentar colocar confusão no corpo de Cristo. Um ministério paralelo, ele não prosperará. Geralmente, pessoas que se levantam já querendo ser líderes, geralmente, essas lideranças, ou elas viram uma igreja, uma seita, ou elas acabam apenas destruindo os ministérios legítimos. Continua aí em 2 Samuel, capítulo 15, olha o que diz os versículos 30 e o versículo 31. Seguiu Davi pelas encostas das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Davi está aqui em contrição, está buscando a presença de Deus, com sinceridade diante do Senhor de toda a terra. E é lindo isso, queridos, porque se você tem um ministério legítimo e diante de você se levanta um ministério paralelo, saiba que Deus, ele vai levantar pessoas para chorar e para estar em oração com você. Se você é um pastor líder de uma igreja, se você é uma irmã que tem um ministério importante e está vendo diante de você um ministério paralelo sendo levantado, saiba que se o seu ministério for um ministério legítimo, o Senhor levantará pessoas para orar e para chorar com você.
É lindo você ver o agir de Deus, que levanta pessoas que estão ao nosso lado, que são nossos braços direitos para estar em oração, buscando a presença do Senhor naquela batalha espiritual. Agora, olha o versículo 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. E aqui nós estamos vendo, mais uma vez, as notícias chegando a Davi, porque muitas das vezes as notícias que estão das coisas que estão ocorrendo no ministério paralelo chega até os seus ouvidos. Aquela liderança, geralmente a liderança de ministérios paralelos, gostam de tocar uma trombeta, gostam de mostrar o que estão fazendo, quando na realidade aquele ministério ilegítimo é um ministério que foi criado apenas para galgar posições ministeriais e apenas para mostrar para as pessoas o que estão fazendo. E Davi se coloca diante do Senhor e coloca aquele ministério, aquele reinado paralelo diante do Senhor de toda a terra. Não é vontade do Senhor que você confronte e vá para um embate físico e vá para um embate pessoal. Porque mesmo que existam pessoas que são mau caráteres, mesmo que existam pessoas mal intencionadas, saiba que a nossa luta principalmente não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. A maior parte desses líderes que se levantam com ministérios paralelos são líderes inspirados por Satanás, que têm persuasão em seus lábios, mas a estratégia que Deus tem para mim e para você é que nos levantemos em oração, em consagração, nos separamos nos vaus, nos separamos nos buracos, nas valas dessa vida, nos humilhemos diante da presença de Deus, e no momento certo o nosso Deus virá ao nosso favor. Bom, nós finalizamos aqui este terceiro vídeo dessa série, nós vamos dar continuidade, existem muitas coisas a tratar a respeito desse tema, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar aqui um comentário se você tiver alguma experiência ou tiver ouvido alguma experiência a respeito de ministérios paralelos que foram criados na igreja que você congrega ou na igreja que você congregou, em algum ministério que você frequentou, coloca aqui nos comentários, relate aqui a sua experiência, porque a sua experiência é muito importante para fortalecer outros irmãos que foram levantados de maneira legítima. Se você puder, faça parte do nosso canal contribuindo financeiramente, se tornando membro do canal, fazendo uma oferta mensal, uma pequena oferta mensal, porque o seu recurso financeiro também nos ajuda na manutenção deste canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando aqui para a sequência dessa série abençoada. Até lá!